A paz do Senhor, igreja. Bom, estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor, mas antes, como estou debaixo da autoridade do meu marido, eu quero que ele esteja orando por mim neste momento. Pai do Senhor, igreja, vamos orar. Senhor Deus, venha trazer a palavra, Pai, através da sua filha, Deus. Esteja abençoando, ó Pai. Esteja dando discernimento a ela, Pai. Que esteja abençoando cada um dos seus filhos que está aqui, ó Deus. Estando cobrindo com seu manto, ó Deus. E abençoando, ó Pai. Venha nos abençoar, Pai. E guarde tua filha. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. Toda vez que eu estou aqui, eu falo assim, a gente tem que aumentar nossas orações pelo pastor. E eu não sou pastora, né? Todo mundo já me conhece aqui, a maioria. Meu nome é Renata, mas eu sou filha de Deus, discípula de Jesus, né? Esposa, mãe, professora. E já faz uns 3 anos que eu decidi escrever uma nova história com Jesus, né? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, é tudo que Deus tem derramado sobre o meu coração. E eu confesso que quando a Silvia chegou, antes de eu chegar à palavra, eu quero falar um pouquinho, né, como foi o processo para chegar até a palavra. Mas a Silvia, algumas semanas atrás, ela chegou em mim e falou assim, Renata, Deus me deu uma direção e as mulheres agora vão fazer um culto uma vez por mês. Na direção das mulheres, e nesse mês, Deus colocou no meu coração que tem que ser você. E ele trouxe, né, o Salmo 139. Segura aí, irmão, Salmo 139. E ela mandou uma mensagem, era domingo à noite, eu falei, não vou responder. No outro dia de manhã, mandei uma mensagem assim para ela, olha, Silvia, se fosse para eu responder agora, eu falaria não. Até porque eu acho que Deus está te dando a direção, te deu o Salmo 139, eu acho que é você que tem que ir lá, né? E falar para a gente tudo que o Senhor tem, né? Depositado no seu coração, mas vamos orar. Daí eu falei assim, olha, né? Eu tenho certeza do que Deus falou comigo, mas a gente vai orar. E o dia passou, e à noite eu fui fazer meu devocional. Eu tenho duas Bíblias, né? Aí tem uma que eu quase não uso, que ela é maior, mas naquele dia eu usei aquela Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu abri, eu não folhei a Bíblia, eu abri. Tinha um papelzinho que a Vitória, num devocional, algumas semanas atrás que a gente faz em casa, ela me deu. E eu peguei aquele papelzinho e guardei no meio da Bíblia. E naquele dia, a hora que eu abri a Bíblia, aquele papelzinho estava lá. E eu trouxe ele aqui hoje. Sabe o que ele estava escrito, irmãos? Você foi maravilhosamente feita por Deus. Salmo 139, 14. Na hora eu fiquei assim, né? Paralisada. Eu falei, uau, Senhor, foi tão específico, né? Porque, inclusive, não sabia nem qual era o versículo que a Mel ia colocar no convite. E esse foi o versículo que a Mel trouxe no convite. E eu falei assim, meu Deus, né? Era uma confirmação, mas não era só uma confirmação. Eu vi aquilo, gente, eu entendi que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Quando a gente caminha com Deus, tudo que acontece é uma peça de um quebra-cabeça que vai ser montado no final. E a gente vai fazer sentido para a gente, aquela pecinha. Porque nem eu e nem a Vitória sabia que Deus usou a Vitória como um instrumento para dar aquele papelzinho para esse momento. Né? Então, Deus é muito perfeito. Ele está no nosso passado, Ele está no nosso presente, Ele está no nosso futuro. E Ele conhece todas as coisas. Só que aí não parou. Aí foi a próxima semana, eu angustiada e falando, não, Senhor, é domingo, eu não sou a pastora. Eu falei assim, eu não posso estar lá no domingo, é muita responsabilidade. Como que eu vou falar de um Deus tão grande assim? E eu falava assim para ele, e o inimigo, ele tenta te paralisar. E ele mandava assim na minha mente, você não é capaz, você não pode estar lá, você não está preparada para aquilo. E era um domingo, Dia das Mães, eu estava gripada, né? E eu falei assim para a Isla, vai com as meninas para a igreja. Eu já não estava bem mesmo, e eu precisava ter um momento a sós com Deus. E eles vieram para a igreja, e naquela noite eu me derramei diante do Senhor mesmo.
orei, sabe, adorei a Deus, conversei muito com Ele. E depois do momento de oração, eu peguei a palavra, né, abri a Bíblia no Salmo 139, e Ele foi falando ao meu coração, e eu fui escrevendo. E depois eu entendi que naquele momento eu estava pregando a palavra para mim, antes de trazer aqui. Porque naquele momento eu tive que entender quem é Deus. Você sabe quem sou eu? Porque se eu estou te pedindo para você ir lá, se eu estou te chamando, não é sobre você. É sobre mim. Sabe? É sobre um servir. E eu entendi isso. E Deus foi muito claro. E nesse momento Ele me fez lembrar de quem Ele é, mas não só de quem Ele é. Porque Ele me formou. E Ele me levou a Jeremias, a 1:5. Porque Ele me formou, Ele me escolheu, Ele me separou e Ele me designou para algo. Sabe, gente, eu não estou falando só de estar aqui na frente, não. Mas Deus, Ele deu dons para a gente, que é para a gente servir ao próximo. Né? E a gente precisa obedecer a Deus em todo momento. Então, isso foi antes da palavra. E hoje é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Porque a melhor forma de nós celebrarmos a vida é celebrar aquele que nos criou, que nos formou. Né? Então, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a conhecer a nossa identidade, a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente não está vivendo a nossa identidade que Deus tem para a gente. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no Salmo, então, 139. Eu falo assim, é com grande temor e tremor, que eu tremo até um pouquinho, né, gente? Tão nervosa que eu fico. Mas vamos ler então, Salmo 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes de qualquer dele existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeia os que Te odeiam, Senhor? E não detesta os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Amém? Vamos orar? Senhor, eu estou aqui agora, Pai, na Tua presença. E eu quero te pedir que o Teu Espírito, ó Pai, venha trazer toda a palavra do Teu coração. Que nessa noite, ó Pai, a Tua palavra seja ministrada com unção, autoridade e graça, Pai. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, o nosso coração. E que o nosso coração seja um terreno fértil, Senhor. Para que essa semente, ao cair no nosso coração, ela venha produzir muitos frutos para a glória e o louvor do Teu nome, ó Pai. Que neste lugar prevaleça somente a Tua vontade e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E foi, né? Não precisa nem fechar a Bíblia, que a gente vai voltar várias vezes para esse versículo, para esse capítulo, né? Para esse salmo. E quando eu li, o Senhor então foi colocando muitas lições no meu coração. E a primeira lição que Ele me trouxe é que Deus, Ele é onisciente. Ou seja, Deus tem o conhecimento de tudo, né? E é isso que a gente vê nos versículos do 1 ao 6. Que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Ou seja, irmãos, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece coisas da nossa vida que a gente não tem conhecimento. Por isso que nós precisamos chegar diante de Deus de maneira sincera, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos movimentos, Ele sabe até mesmo o que vai sair da nossa boca. E esse conhecimento, ele não vem para nos apavorar, para nos deixar com medo, mas ele vem para que a gente possa chegar diante dele com sinceridade, entendendo que ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos defeitos e que nós estamos diante dele porque nós precisamos dele, né? O Senhor, ele conhece tudo à nossa volta e ele conhece o nosso caminhar, ele conhece o nosso início da nossa vida, o nosso meio e o nosso fim. A segunda lição que o Senhor trouxe ao meu coração é que Deus, Ele é onipresente. Ou seja, o Senhor está em todos os lugares. E nós podemos ver isso dos versículos do 7 ao 12. Que diz assim: Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti trevas são luz. O Senhor, Ele está presente em todos os lugares que nós vamos. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Não importa onde nós estamos hoje. E eu falo isso de coração. Não importa se nós estamos num poço de lama. Jesus, Ele pode nos tirar de lá e colocar os nossos pés em uma rocha. Né? Não há nada, né, nenhum lugar que a gente possa estar que é tão obscuro que o Senhor não possa nos achar. Ele nos acha em todos esses lugares. Ele está presente em todos os lugares que nós vamos, que nós estamos. Porém, muitas vezes a gente não consegue sentir a presença dele porque a gente não para sentir. Nós devemos parar para buscar a presença de Deus cada vez mais. Porque nós não podemos viver longe da presença de Deus. Porque Ele está em todos os lugares. Né? Às vezes a gente pensa, a gente está em um lugar tão escuro aqui, o Senhor não consegue me ver, mas está falando que para Deus trevas são luz. Não existe lugar que o Senhor não possa nos alcançar, que o Senhor não possa nos libertar, que o Senhor não possa nos resgatar. Ele está em todos os lugares. E a terceira lição que Deus me trouxe ao coração é que Ele é um Deus onipotente. Ele é muito poderoso. E isso o salmista nos revela nos
nos versículos 13 ao 16, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, o Senhor, ele escreveu a nossa história muito antes dele nos formar. Né? Deus, ele nos formou de uma maneira que o salmista fala, admirável e especial. Nós somos importantes para Deus. A nossa vida é preciosa para Deus. Muitas vezes a gente nem consegue vê-la assim, né? Mas para Deus, gente, nós somos muito preciosos. A nossa vida vale muito, né? E eu até coloquei aqui que a nossa vida, ela não foi um acaso. Ela foi planejada por Deus. Ela foi planejada por aquele que não falha, por aquele que não erra, por aquele que é perfeito. Então, se às vezes a gente vê algumas, Deus, nós fomos formados de modo muito admirável e perfeito. Às vezes, por as nossas atitudes não ser perfeitas, não quer dizer que Deus não nos fez perfeito, né? Lógico que a gente enquanto a gente estiver nesse processo de santificação, a gente sempre vai procurar, né? Nunca vamos estar perfeito, mas a gente vai sendo aperfeiçoado conforme nós vamos caminhando com Cristo. E Ele se importa com as nossas dores. Ele se importa com a nossa história, né? Jesus, ele deseja escrever com a gente uma nova história. Ele deseja dar para a gente uma nova vida, né? Ele deseja dar uma esperança para o nosso coração. Então a gente precisa ver, né, como o Senhor nos formou, né, como Ele nos formou de forma tão maravilhosa. Sabe, eu gostaria muito que os irmãos começassem a se enxergar assim, que a sua vida é preciosa para Deus. Sabe, se alguém já disse alguma vez, a minha vida, né, não tem valor. Ela tem muito valor para Deus. Mas eu sou tão pecador ainda assim. Deus vê valor na sua vida. E Ele quer a tua vida. Né? E foi neste momento que o Senhor me levou a Jeremias. E o versículo que está, né, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim, ou versículo 5, perdão. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Assim como Deus falou para Jeremias, Ele fala para nós também. Porque Ele nos formou, Ele nos escolheu. Não foi qualquer pessoa que nos escolheu, foi Deus. Ele nos escolheu e Ele nos separou para viver uma vida em santidade. E Ele designou a gente para algo, para um chamado. Deus deu dons para a gente. Que é para a gente, que é para o louvor da glória de Deus. Eu até coloquei ali, nós somos criados para o louvor da glória de Deus, para amá-lo e servir ao nosso próximo com os dons que Deus nos deu. Foi para isso que nós fomos formados, gente. Foi para isso que a gente está aqui, né? Para louvar e glorificar o nome do nosso Deus, para amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos formados e criados. E eu não poderia deixar, né, de falar do amor de Deus. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Deus é amor. E eu acredito que uma das maiores manifestações do amor de Deus para nós é o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que esse. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão.
se hoje vocês tivessem que doar um filho de vocês? Não dá para comparar o amor de Deus. Por aí a gente sabe, porque a gente sabe o quanto a gente ama um filho, né? O quanto a gente cuida para que nada aconteça com o nosso filho. Mas Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão imensurável, que Ele deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que uma mulher ela pode até esquecer do seu filho, mas Ele jamais irá esquecer. Nós podemos esquecer de Deus, mas Ele jamais vai nos esquecer. Nós podemos abandonar, mas Ele jamais nos abandonará. Ele não esquece, Ele deseja e Ele procura íntimos. Ele procura amigos, aqueles que estão dispostos a se relacionar com Ele, aquele que está disposto a desfrutar dessa vida em abundância. Jesus, da mesma forma, Jesus manso e humilde, Ele veio ao mundo e de uma maneira muito obediente, Ele se entregou por nós para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Não existe amor maior que esse. Eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, eu não sei como foi a semana de vocês, mas eu sei que em muitos momentos nós nos sentimos perdidos, né? Sem direção. Muitas vezes a tristeza tem domado o nosso coração, a ansiedade, a angústia, a depressão. Mas eu quero te dizer que esse amor, ele tem poder para lançar fora todo medo, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade. É esse amor, é nesse amor que nós devemos nos agarrar todos os dias. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro. Nele está a nossa esperança. Tudo já foi conquistado para a gente lá na cruz do Calvário. A gente não precisa mais de nada. A gente precisa ter o coração satisfeito no Senhor. Porque independente do que nós vamos passar, irmão, independente, Jesus já conquistou tudo. E nada pode nos distrair, nada pode deixar que nós venhamos nos perder e deixar de nos relacionarmos com Deus. É preciso que a gente se volte todos os dias para Ele, para a presença dEle, porque é na presença dEle que nós somos curados, é na presença dEle que nós somos transformados, é na presença dEle que nós somos libertos de toda dor, de toda ansiedade, de toda preocupação. É nele que nós nos devemos voltar e nos rendermos todo dia. A gente precisa manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nós precisamos pensar nele todos os dias da nossa vida. Desde o nosso acordar ao nosso deitar. A gente precisa lembrar de Jesus. E eu fui muito rápida, né, gente? Eu não consigo fazer uma pregação muito longa. Mas eu não sei se a Silvia... Eu quero convidar um ministério de louvor. Quero fazer uma oração com os irmãos. Quero convidar os irmãos a se levantarem. E eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Segurar a mão dele e falar: Jesus, eu quero construir uma nova história com o Senhor. Eu quero viver o novo de Deus para minha vida, para minha casa e para minha família. Eu estou aqui, Jesus, e eu quero me entregar para Ti. Obrigada, Jesus, obrigada pela Tua doce presença neste lugar, Senhor. Obrigadas por nos formar de uma forma admirável e especial. Nós nessa noite, ó Pai, nós podemos poder lembrar, Senhor, do quão poderoso, majestoso o Senhor é.
Oh, Senhor, Tu és grande demais, grandioso, Pai. E nós somos tão pequenos, tão falhos. Nós precisamos do Seu amor todos os dias, Senhor. E nós queremos, Jesus, nessa noite entregar o nosso coração a Ti. Pai, nós não queremos, Jesus, Te entregar apenas uma parte do nosso coração, mas nós queremos entregar totalmente o nosso coração a Ti, Jesus. E nós Te pedimos que o Senhor preencha o nosso coração com todo o Seu amor. Esse amor que lança fora todo medo, toda depressão, toda ansiedade, Senhor. Esse amor, ó Pai, que lança fora todo sentimento de rejeição, todo espírito de medo, Senhor. É esse amor, Senhor, que nós precisamos todos os dias, ó Pai. E eu venho Te pedir neste momento que o Senhor venha preencher a nossa vida com Seu amor. Jesus, eu quero Te pedir agora, venha tocar nas nossas feridas, Pai. Venha tocar, ó Pai, aonde dói, aonde ninguém consegue tocar, Senhor. Venha tocar, Pai, aonde nós não conseguimos liberar perdão, Senhor. Venha tocar, Senhor, aonde dói, Pai. Toca, Jesus, mesmo que doa, mas é somente com o Seu toque que nós podemos receber a cura, Senhor. É nesse toque, ó Pai, que nós somos transformados. É nesse toque que nós somos libertos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Teu amor, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós reconhecemos, Jesus, que não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos que somente em Ti nós encontramos a vida eterna, Senhor. Tu és o caminho, Jesus. Somente através de Ti, Senhor, nós conseguimos chegar até o Pai. E nós estamos entregando a nossa vida a Ti neste momento, porque nós queremos, ó Pai, o Teu novo. Nós queremos, ó Pai, uma vida nova, Senhor, em Ti. Nós queremos, Senhor, começar a escrever uma nova história com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa toda a vaidade, todo orgulho, Senhor. Oh, Pai, tudo é para Ti, esse culto é Teu, Senhor. As nossas vidas são Tua. A igreja Frutos da Vida é Tua, Jesus. Ela é Tua, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que os Teus projetos, ó Pai, que os Teus propósitos se cumpram neste lugar, Senhor. Que nós possamos ser transformadas por esse amor, Jesus. Oh, Pai, como nós desejamos a Tua presença, Senhor. Como nós precisamos do Teu amor, Jesus. Vem, Senhor. E eu quero Te convidar, irmão, aqueles que se sentiam no coração, que querem entregar a sua vida a Jesus, ou até mesmo renovar a sua aliança com Jesus. Você tem se sentido distante dele? Essa noite você tem a oportunidade de renovar as suas alianças com Jesus. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida com Jesus, de fazer essa aliança com Ele. Nós precisamos ainda confessar: Jesus, Tu és o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós precisamos de Ti. Se você quiser, irmão, venha até aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos, se você está precisando de uma resposta, se você está com dores, venha até aqui na frente. Nós queremos orar pela tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo é para Ti, Senhor. Aleluia. Tudo é Teu, Pai. Nós nos rendemos a esse amor. Aleluia. Tem ciúmes de mim. O Seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Sim, Jesus te amou, Jesus te ama. Ele se importa com a sua história, Ele se importa com a sua família, Ele se importa com a sua vida. Aleluia, Senhor.
E Ele derrama esse amor todos os dias sobre as nossas vidas. Que nós possamos sempre ter o coração grato por esse amor. Jesus é o início, o meio e o fim. Nós precisamos dele todos os dias. Que essa palavra venha ficar guardada no seu coração e que ao longo dessa semana você possa se lembrar de quem é Deus e de quem é você e por que você foi formado. Amém.